Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Evangelho de Mateus capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso de número 23 até o verso de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Eu gostaria de incluir nesta oração a vida da Érica, filha da Germina. Vamos orar por ela em nome de Jesus, que o Senhor a abençoe. Vamos orar também pela família do pastor João, que não puderam estar conosco hoje, porque a Joana teve um período de febre aí. Nós vamos orar por eles também, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa que lemos essa noite. Ó Deus, e queremos colocar a vida desses irmãos na tua presença. Oramos pela vida da Érica, Senhor, que vai ter que passar por uma cirurgia. Senhor, estenda as mãos sobre a vida dela, para curá-la, para transformá-la, para, Senhor, trazer, ó Deus, a verdadeira cura, Senhor. Nós cremos em Jesus, cremos que o Senhor é o Deus da cura, que o Senhor cura, liberta e transforma. Pedimos a tua bênção também sobre a vida do pastor João, que está em casa. Estenda as tuas mãos para fortalecê-los, para revigorá-los, para, Senhor, trazer cura às crianças. Ó Deus, livra de toda enfermidade, de todos os males. Senhor, nós te louvamos por estar juntos esta noite e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra venha falar conosco, que o poder do teu Espírito Santo venha ser manifesto em nossa vida, que a unção do Senhor esteja aqui, que a presença do Senhor seja uma realidade em nosso coração, em nossa vida, no meio da igreja, na congregação dos santos, ó Pai. Nós oramos, Senhor, pedindo a manifestação do Senhor, o poder do teu Espírito Santo, a mudança das vidas, conversões de almas, transformação, ó Pai. Senhor, que tudo seja para a glória do Senhor. Venha falar conosco, Senhor, e que precisamos, ó Deus, do teu poder, da tua presença, e que o teu Espírito venha agir, venha tocar, venha transformar, venha modificar os corações, ó Deus. Nós oramos, Senhor, pedindo e te agradecendo por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém.
Amados irmãos, eu quero então dar continuidade à mensagem que comecei no domingo passado. Domingo passado nós pregamos a parte 1 desta mensagem e obviamente ela dá para ser ministrada em duas partes separadas, independentes, mas se você não teve a oportunidade de ouvir, depois pode pegar a mensagem ali que está no YouTube para assistir. Então hoje eu quero falar sobre, novamente, agora a segunda parte dessa mensagem, que intitulei 2 conhecimentos imprescindíveis. O texto que nós lemos mostra Jesus falando com os saduceus. Como eu já expliquei domingo passado, os saduceus eram uma seita judaica que não acreditava na ressurreição, dentre outras peculiaridades da sua doutrina. E eles então vêm a Jesus e criam uma história, porque havia uma lei dada por Deus a Moisés, que era a lei do levirato, que se um homem casasse com uma mulher e morresse antes de ter filhos, o irmão dele deveria então casar com esta mulher para ter filhos e suscitar a família do irmão falecido. E aí eles criaram essa história dizendo, olha, uma mulher casou-se com um homem, ele morreu e não teve filhos, e o irmão também casou e não teve filhos, e aí essa mulher passou por 7 maridos e nunca teve filho, e todos morreram, e ela também morreu. E eles dizem para Jesus, e quando ela chegar lá na ressurreição, de quem ela será esposa? Então Jesus traz a frase que é o cerne desta mensagem. Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Errais não conhecendo as Escrituras. Então, primeira parte desta mensagem, eu me detive nesta questão sobre como conhecer as Escrituras, para nós não errarmos diante do Senhor. Eu vou só recapitular os pontos, e disse que para conhecer as Escrituras, é preciso primeiro compreender a importância das Escrituras, é preciso amar as Escrituras, é preciso ler e estudar as Escrituras, é preciso meditar nas Escrituras, é preciso reter as Escrituras no coração e deixar ela frutificar na vida. Sobretudo, para conhecer as Escrituras é preciso praticá-las e ainda viver em intimidade com Jesus. Bom, a mensagem está toda lá, destrinchada em 1 hora, você pode assistir depois se não teve a oportunidade. Agora então vamos, com a graça de Deus, para a segunda parte desta mensagem, ou seja, Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então não só é imprescindível que conheçamos as Escrituras, mas também é imprescindível, segundo Jesus, que conheçamos o poder de Deus. Bom, tem pessoas que eu acredito que procuram conhecer as Escrituras, e até conhecem um pouco das Escrituras, mas não se interessam por conhecer o poder de Deus. Alguém conhece as Escrituras, mas às vezes não está muito interessado em conhecer o poder de Deus. Mas Jesus diz que erram aqueles que não conhecem as Escrituras, e erram também aqueles que não conhecem o poder de Deus. Nós não podemos conhecer nem só as Escrituras, mas também não podemos conhecer só o poder de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então eu gostaria de trazer uma pergunta esta noite: o que é o poder de Deus? O que é o poder de Deus? A palavra poder aqui no original
Pode ser traduzida também por força. Força, a força de Deus. Pode ser traduzida também pelo poder miraculoso de Deus. Pode ser traduzido também por milagres de Deus. Então não conhecem o poder miraculoso de Deus, não conhecem os milagres de Deus, não conhecem a força de Deus, não conhecem o poder de Deus. Então o poder de Deus seria a manifestação sobrenatural de Deus. O poder de Deus seria a atuação de Deus a nosso favor. Quando Deus intervém no mundo natural, quando Deus age no mundo natural de forma sobrenatural, quando Deus age na nossa vida de forma sobrenatural, esse é o poder de Deus. O poder de Deus é a autoridade, é a força que Ele tem para agir como quiser e onde quiser. Jesus disse em Mateus capítulo 19, verso 26, na última parte do versículo, Ele diz: para Deus todas as coisas são possíveis. Então o poder de Deus é ilimitado. Ele pode todas as coisas. Aquilo que para nós é impossível, para Deus não é impossível. Porque Deus é dono de todo o poder e Ele pode todas as coisas. Então aquilo que eu acho na minha vida que é impossível, e aquilo que eu sei que é impossível, naturalmente falando, quando eu falo de Deus, eu estou falando de um poder que é ilimitado. Ou seja, aquilo que para mim é impossível, para Ele é completamente possível. Então, viria a pergunta esta noite: como conhecer? Porque Jesus disse que erram aqueles que não conhecem o poder de Deus. E aí eu começo a perguntar: como conhecer esse poder de Deus? Como eu posso conhecê-lo? Primeiro, para conhecer o poder de Deus, eu preciso compreender a importância de ter este poder na minha vida. Então, eu não consigo conhecer o poder de Deus e nem começar a conhecer, se eu não me preocupar em entender qual é a importância deste poder na minha vida. Por que eu devo ter o poder de Deus? E Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e verso 5, Paulo diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então Paulo diz: eu fui pregar entre vocês, e eu não fui só com palavras de sabedoria humana, eu fui com demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então precisamos da manifestação do poder de Deus, para que a nossa fé não se apoie somente no mundo intelectual, somente na sabedoria dos homens, mas ela se apoie na manifestação do poder de Deus. A nossa fé, ela está lastreada, ela está ancorada na manifestação do poder de Deus. Então o poder de Deus na nossa vida é importante, porque a nossa fé se estrutura também no poder de Deus. Quando a gente se converte a Cristo Jesus e o poder de Deus libertador nos transforma, isto é uma âncora para a nossa fé. Nós olhamos para trás e vemos o que éramos e agora o que somos pelo poder de Deus. Então precisamos do poder de Deus para manter a nossa fé. Mais do que isso, precisamos do poder de Deus na nossa vida, como lemos Jesus dizendo em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então precisamos do poder de Deus para ser testemunhas do Senhor. Jesus disse:
vocês vão ficar em Jerusalém até que recebam o poder do alto. E quando o poder vier, vocês então vão ser minhas testemunhas, ou seja, vocês vão ser minhas vozes, vocês vão ser luz aonde vocês forem. Então nós precisamos receber o poder de Deus na nossa vida para sermos testemunhas de Jesus. Isso não é só para o pastor, isso não é só para o evangelista, não é só para o missionário, não é só para quem trabalha na igreja, isso é para toda a igreja. Precisamos do poder de Deus. Há dois tipos de pessoas neste mundo: há aqueles que têm o poder de Deus e há aqueles que não têm. Há dois tipos de pregadores: há pregadores que têm o poder de Deus, há pregadores que não têm o poder de Deus. A gente que tem o poder de Deus na vida, interagindo com a vida dela, e quando você chega perto dessa pessoa, você percebe que há poder de Deus na vida dela, e há pessoas que simplesmente estão vazias do poder de Deus. Isso não tem nada a ver com o número de pessoas em igreja, isso não tem nada a ver com sucesso ministerial. Poder de Deus é uma coisa, sucesso ministerial é outra. O que nós precisamos é poder de Deus na nossa vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Então precisamos do poder de Deus. Então, para conhecer o poder de Deus, nós precisamos entender a importância do poder de Deus. Por que eu preciso desse poder na minha vida? Eu preciso, pela minha fé, estar estruturada, e eu preciso para ser uma testemunha de Cristo. Mas além disso, Jesus disse que eu preciso conhecer o poder de Deus. Errais não conhecendo o poder de Deus. Para conhecer o poder de Deus, eu também preciso experimentá-lo na minha vida, no dia a dia. Não tem como eu conhecer o poder de Deus apenas intelectualmente. Eu preciso experimentá-lo. Lembrem-se, irmãos, que eu falei sobre a questão do conhecimento oriental e o conhecimento ocidental. O conhecimento ocidental está mais relacionado com a parte intelectual. Você conhece alguma coisa no mundo ocidental, no conceito ocidental, estudando sobre aquilo, aprendendo sobre aquilo de forma intelectual. Mas no mundo oriental é diferente. O conhecimento não está só no aspecto intelectual, ele está também no aspecto experimental. Então, quando se fala de conhecer o poder de Deus, Jesus está querendo dizer que nós precisamos ter este poder experimentado na nossa vida, no dia a dia. Ninguém pode conhecer o poder de Deus se não tiver ele interagindo com o seu coração, com a sua vida todos os dias. Para conhecer eu preciso provar, eu preciso experimentar. É como provar uma comida. É dizer, olha, você conhece essa comida? Eu digo que conheço se eu experimentei, se eu provei. E assim é o poder de Deus. Não tem como conhecer o poder. Errais não conhecendo o poder de Deus. Eu não tenho como conhecer o poder de Deus se eu não experimentá-lo. E a minha pergunta essa noite é: você já experimentou o poder de Deus? Ou melhor, você experimenta o poder de Deus na sua vida todos os dias, dia a dia? Algo diário? Então aí vem a pergunta: que poder é esse que eu preciso experimentar? Como experimentar? Mas que poder é este? Eu preciso experimentar, em primeiro lugar, o poder libertador de Jesus Cristo. Isso eu preciso, é o ponto de partida, é o start, é o início da coisa. Romanos capítulo 8, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me libertou do pecado e da morte. Então, em Cristo Jesus, nós temos a libertação da lei e de toda a escravização que poderia haver sobre o ser humano.
Precisamos experimentar a princípio o poder libertador de Cristo, porque Cristo nos liberta. Liberta do quê? Liberta do pecado. A Bíblia diz que todo aquele que comete o pecado e que vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. Então alguém diz assim, mas olha, eu não consigo ter uma boca diferente, eu xingo palavrões, cada 3, 4 palavras, eu estou xingando, estou falando um palavrão. Então você é escravo do pecado. E você não conheceu ainda, não experimentou na sua vida o poder libertador de Jesus Cristo. Alguém diz, mas olha, eu não consigo, eu tenho dificuldade na área da sexualidade, eu não consigo ser fiel à minha esposa, eu não consigo ser fiel ao meu namorado, à minha namorada. Quando eu vejo, já estou fazendo a coisa errada. Então você ainda não experimentou o poder libertador de Cristo Jesus, porque Cristo vem para libertar o homem do seu pecado. Alguém diz, olha, eu não consigo ficar sem falar mal das pessoas, eu falo mal quando vejo, já estou falando e é mais forte do que eu. Você ainda não conheceu o poder libertador de Cristo Jesus. Alguém diz, mas eu estou preso num vício, eu não consigo sair do vício, meu vício ou é a bebida, ou é o cigarro, ou as drogas. Eu digo, então você ainda não conheceu o poder, você não experimentou o poder libertador de Jesus Cristo. Quando o poder de Cristo entra na sua vida, ele te liberta. Eu conheço pessoas que fumavam há 50, 60 anos e quando encontraram-se com Jesus, foram libertas completamente do vício. Eu conheço gente que vivia na bebida e quando se encontrou com Jesus, foi liberto completamente. Talvez alguém diga, eu não consigo me libertar do amor às coisas materiais, eu quero cada vez mais dinheiro, eu quero cada vez mais as coisas, parece que nunca está o suficiente para mim. Ainda você não encontrou o poder libertador de Jesus Cristo, porque quando Cristo entra na sua vida, você é liberto do amor ao dinheiro, você é liberto da prostituição, você é liberto dos vícios, você é liberto da ira, você é liberto da revolta, você é liberto do mal, você é liberto da influência maligna, você é liberto do diabo, você é liberto das coisas deste mundo, você encontra verdadeiramente a liberdade. Então, nós, para conhecermos o poder de Deus, precisamos experimentar na nossa vida o poder libertador de Cristo Jesus. Ele precisa entrar em você. Você não pode ser escravo de nada. Cristo não deseja que você seja escravo de nada. Tem gente que é escravo da comida, não consegue parar de comer, está morrendo pela boca e come e não consigo parar. Uma glutonaria. Jesus tem poder para libertar você da escravidão da comida. Tem gente que não consegue ser feliz porque é escravo da aparência física, está sempre angustiado, está sempre se achando o mais feio do mundo, está sempre correndo atrás de comprar roupa para se embelezar e vive escravo do consumismo. Jesus te liberta para você ser livre para servi-lo com amor e alegria. Então, para conhecer o poder de Deus, eu preciso experimentar o poder libertador de Cristo Jesus, que me liberta do pecado, que me liberta da lei, que me liberta da morte, que me liberta das trevas, que me liberta de mim mesmo, que me liberta do presente século. Aliás, Colossenses capítulo 2, verso 13 até o verso 15, nós lemos: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas nossas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então Jesus triunfou contra o inferno na cruz do Calvário. Ele nos deu a libertação. Então, como é que eu experimento o poder libertador de Cristo? Me entregando a Ele, servindo ao Senhor, desejando o Senhor na minha vida, pedindo a Ele: Senhor, me liberta,
reconhecendo a minha escravidão. Diga: oh, Senhor, eu sou escravo disso, eu preciso que o Senhor me liberte. E Jesus vai te libertar. Mas não só isso, precisamos também experimentar o poder perdoador de Cristo. Porque Cristo não só nos liberta, mas também Ele nos perdoa. Cristo tem poder para perdoar todos os pecados, não importa qual pecado você tenha feito. Lucas capítulo 5, 24, é aquele texto que nós já pregamos esses dias, onde Jesus fala para aquele paralítico: perdoados são os seus pecados, e os homens começam a, como assim? E aí ele diz, no verso 24, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma sua cama e vai para a sua casa. Então Cristo tem poder para perdoar pecados. Eu preciso conhecer este poder. Errais não conhecendo o poder de Deus. Como é que eu conheço o poder libertador de pecados? Como eu conheço? Ora, me entregando a Cristo, me arrependendo, pedindo perdão dos meus pecados e confiando nele e na sua palavra. Então eu digo: Jesus, eu cometi esse pecado, me perdoa. Não é o pastor que perdoa o seu pecado. O pastor pode perdoar o seu pecado que você cometeu contra o pastor. Se você comete um pecado contra mim e diz: olha, eu falei mal de você, ou eu fiz isso, me perdoa. Eu tenho esse poder de perdoar você contra o pecado que você comete contra mim. Mas o pecado que você comete contra Deus, é contra Deus que você deve pedir o perdão, é a Deus. Então o Senhor perdoa todos os pecados. Olha, essa é uma questão importante, porque a gente às vezes sofre com peso na consciência por pecados que nós já pedimos perdão. E eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo é astuto. Você pede perdão de alguma coisa e o diabo vai lá no seu coração e na tua mente e sopra no teu ouvido: não, mas você é pecador, você fez isso de errado, Deus está com raiva de você, Jesus não te ama porque você cometeu aquele pecado, cometeu aquele outro, e você já pediu perdão desse pecado, mas parece que ele ainda fica no seu coração de alguma forma, fica um peso na consciência. E isso muitas vezes é uma ação de Satanás para deixar você triste e para fazer com que você não confie no poder perdoador de Cristo Jesus. Eu tive uma experiência com o Senhor, porque eu vivia às vezes orando a Deus e confessando pecados que eu já tinha confessado há 10, há 20, há 30 anos atrás, mas aquilo sempre voltava na minha mente, e eu pedia perdão para Deus de novo daquele mesmo pecado, porque aquilo ficava um peso dentro de mim, até um dia que eu estava orando, e quando eu estava orando e pedindo perdão novamente pelos mesmos pecados, eu tive uma experiência com o Senhor. De alguma forma eu não vi nada, mas no meu espírito eu vi tudo, porque no meu espírito eu via Cristo crucificado na cruz, e Ele me dizia daquela cruz, Ele me dizia assim claramente: eu perdoei os seus pecados. E quando Ele me falou aquilo, eu fui completamente liberto e saí dali com uma alegria, com uma vontade de pular. E eu nunca mais pedi perdão por aqueles mesmos pecados, porque eles já estão perdoados. E essa noite eu quero dizer para você: se você se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão, Cristo te perdoa e te purifica de todo o pecado. E não há Satanás que tenha autoridade para te acusar de um pecado que Jesus já te perdoou. Se você pediu perdão, você está perdoado. Viva a sua vida confiante nessa palavra. Então Cristo nos perdoa. Eu preciso experimentar. Errais não conhecendo o poder de Deus. Para conhecer o poder perdoador, eu tenho que ser perdoado. Eu tenho que experimentar esse poder na minha vida. Mais do que isso, precisamos também experimentar o poder sustentador de Cristo. Não só Cristo nos liberta, não só Cristo nos perdoa, mas também Cristo nos sustenta. Ele nos sustenta. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando
todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Cristo sustenta todas as coisas no universo, pelo quê? Pela palavra do seu poder. A gente, para sustentar alguma coisa, às vezes tem que segurar. Cristo não precisa nem botar a mão para sustentar. Com a sua palavra, Ele sustenta o universo. Já perceberam que aqui nós estamos cheios de asteroides, nós estamos cheios neste universo de corpos estelares, nós estamos cheios de corpos no universo, e eles não se chocam com a Terra, e a Terra não perde a sua órbita, e o Sol não se afasta da Terra, e o Sol não se aproxima da Terra, e a Lua não se afasta da Terra, e a Lua não se aproxima da Terra, e os mares não passam dos seus limites. Às vezes tem lá algum tsunamizinho, mas os mares não passam do seu limite, porque tão muita água na Terra, e se a água passasse dos seus limites, ela poderia inundar toda a Terra. Os mares não passam dos seus limites, e a natureza não muda. Sempre tem verão, inverno, primavera, outono, e tem todos os elementos da natureza, e isso há milhares de anos. Sabe por quê? Porque Jesus simplesmente falou, e pela palavra do seu poder, tudo está sustentado. Está sustentado o cosmos. Você não precisa ficar com medo de que vai bater um asteroide na Terra e nós vamos entrar em extinção. Não vai acontecer enquanto o Senhor não mandar. Então, por quê? Porque pela sua palavra o mundo inteiro está sustentado. Ponto final. Agora, Ele sustenta o universo com a palavra do seu poder. Quando Ele quis inundar a Terra, Ele diz: faça, e a Terra se inundou. Mas Ele diz também agora: não haverá mais inundação, e a terra não se inunda mais, porque Cristo está no poder do universo. Agora imagina um Senhor no poder do universo, sustentando o universo. Será que Ele não pode sustentar a nossa vida? Ele sustenta a nossa vida, e nós precisamos aprender a desfrutar deste poder sustentador de Cristo, para conhecê-lo. Eu acho que às vezes por isso que Deus nos deixa passar uns perrengues na vida. Vocês já passaram perrengue na vida? Ou só eu que passei perrengue na vida? Vocês já passaram perrengue? Às vezes Deus deixa a gente passar uns perrengues na vida. Às vezes, sabe para quê? Para a gente aprender a experimentar o poder sustentador dele. Por isso Ele diz, por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, Ele fala: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Jesus fala isso em Mateus 6, Ele fala: não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por quê? Porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E Ele conclui dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. O poder sustentador, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida das bestas feras da natureza, Ele cuida dos peixes do mar, mas Ele cuida do ser humano, Ele cuida de nós, Ele cuida de mim e cuida de você. Às vezes a gente passa por uns perrengues na vida para aprender simplesmente a experimentar, para conhecer o poder sustentador de Jesus. Jesus nos sustenta, Ele nos sustenta. Mas além disso, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Precisamos também conhecer o poder saciador de Cristo. Tem essa palavra, saciador. Se não tinha, eu já criei, mas tem, que eu olhei na internet. Tem sim, o poder saciador de Cristo. Porque Jesus sacia a nossa alma. João capítulo 7, verso 37 e verso 38 diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Olha, quando Jesus põe-se em pé, o mundo põe-se sentado. O universo senta quando Ele põe-se em pé. Quando o rei se levanta do trono,
Então todo mundo se cala diante dele. Jesus pôs-se em pé, o grande dia da festa, e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Se alguém tem sede, agora, para você experimentar esse poder maravilhoso, para você conhecer o poder saciador de Jesus, existe uma condição. Duas condições. Primeiro, você precisa ter sede. Porque às vezes a gente tem sede de tomar um refrigerante, às vezes a gente tem sede de água, às vezes a gente tem sede de casar, às vezes a gente tem sede de arrumar um bom emprego, a gente tem sede de ter um bom dinheiro no bolso, a gente tem sede de viajar, a gente tem sede de ir para um bom restaurante, a gente tem sede de comprar isso, comprar aquilo, comprar o outro, mas nem sempre a gente tem sede de Jesus. E só vai experimentar, e só vai errais não conhecendo o poder de Deus. Só vai conhecer o poder saciador de Jesus quem tiver sede. Ele se levanta no último dia da festa, e é interessante porque não é primeiro dia, não é no segundo, é no último dia, quando todo mundo já estava empanturrado de comer e de beber. E ele diz: se alguém tem sede, não é sede de bebida, porque já estavam cheios de bebida. Não é sede de água, porque estavam empanturrados de água. Não é sede de nada, a não ser do Senhor. Se alguém tem sede, essa é a primeira condição para você se saciar, ter sede. A segunda condição, se alguém tem sede, venha a mim e assim beba. Precisa ir a Jesus. Ir a Jesus. Ir como? Ir em oração. Ir em busca do Senhor. Porque Jesus é suficiente. Olha, gente, eu acho que às vezes as pessoas em geral, elas nunca estão satisfeitas com nada. E quando você encontra alguém insatisfeito, pode saber que essa pessoa não conheceu ainda o Senhor. Se ela está insatisfeita com coisas deste mundo, querendo coisas deste mundo cada vez mais, ela não conheceu a Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você encontra a satisfação na sua alma. Jesus é suficiente. Ele sacia a sede. Ele disse para aquela mulher samaritana no poço de Samaria, em João capítulo 4, verso 10, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele disse: mulher, se eu te der essa água, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Então nós precisamos ter a sede do Senhor, para beber do Senhor e satisfazer a nossa alma. Tem a sede da conversão, e tem a sede do poder do Espírito Santo continuamente na nossa vida. A sede da conversão nós saciamos quando encontramos Jesus. A sede do poder do Espírito Santo cada vez aumenta mais, que quanto mais a gente toma, mais a gente quer. Então é preciso conhecer o poder saciador de Cristo. E como experimentar o poder saciador? Indo a Ele, bebendo das suas palavras, o adorando, o louvando. Mas em último lugar, precisamos ainda experimentar não só todos os poderes que eu falei, mas precisamos experimentar também o poder do Espírito Santo em nossa vida. Por isso Jesus diz em Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus disse claramente aos discípulos: eis que sobre vocês envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, irmãos, essa palavra até que deve ser uma palavra que nos acompanhe sempre. Nós precisamos buscar ao Senhor até que sejamos revestidos de poder. A minha pergunta é: você é revestido de poder?
O revestimento de poder chegou para os discípulos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E no verso 39, Pedro disse: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então Deus chamou você, a promessa do poder é para você. Você está longe daquele povo, então esse poder é para você. Porque é para todos que estão longe, é para todos quantos o Senhor chamar. Então o poder, o revestimento do poder do Espírito Santo é para a nossa vida. Sabe qual é o problema? É que a gente se contenta em viver uma vida fria muitas vezes. A maioria da igreja se contenta em viver uma vida absolutamente vazia de poder. Ah não, poder foi para Paulo, poder foi para Pedro, poder foi para Tiago, João. Não, é isso aí para os discípulos lá, e não é para mim não, eu digo para você, o poder de Deus é para a sua vida, e você precisa viver no poder de Deus. Sabe por quê? Porque não haverá crente que possa suportar, não haverá cristão que possa suportar a vida nesta terra sem o poder do Espírito Santo. Não dá para viver nesta terra de forma significativa, servindo ao Senhor de coração, se não estivermos cheios do poder do Espírito Santo. Não dá para viver aqui assim, porque a gente é engolido se não temos o poder do Espírito Santo. Somos engolidos pelo sistema desse mundo, somos engolidos pelas trevas, somos engolidos pela frieza, apatia, somos engolidos pela carnalidade, pelas raivas. É por isso que tem tanta gente estúpida, tanta gente nervosa, tanta gente brava, tanta gente doente, tanta gente revoltada, tanta gente fria, tanta gente apática, tanta gente esquisita, tanta gente sem amor, tanta gente sem paz, tanta gente sem alegria verdadeira, tanta gente correndo atrás do vazio o tempo todo, tanta gente estressada neste mundo. Sabe por quê? Porque estão vazios do poder de Deus. Porque quando você está cheio do poder de Deus, você tem a alegria do Espírito, você tem o amor do Espírito, você tem a paz do Espírito, você tem a paciência do Espírito, você tem a benignidade do Espírito, você tem a bondade do Espírito, você tem a fidelidade do Espírito, você tem a mansidão do Espírito, você tem o domínio próprio do Espírito. Mas as pessoas são desequilibradas. Você vai conversar com uma pessoa e uma coisinha errada que acontece, pronto, o mundo já desaba. A família é assim, o marido está dentro de casa, a esposa está dentro de casa, e de repente uma palavrinha desse tamanhozinho que um falou, mal falada, no momento já desaba o teto dentro de casa, já fica 3 meses sem conversar, já vai dormir com um bico virado um para cada lado, com raiva, acorda no outro dia nervoso, bravo, já chega espancando todo mundo, espantando todo mundo. Isso aí sabe o que é? A ausência do poder do Espírito Santo, porque quando as pessoas estão cheias do poder do Espírito Santo, a coisa é diferente. A minha família está tudo dando risada aí. Acho que é porque eles estão achando que eu sou cheio do poder do Espírito mesmo. É poder do Espírito Santo. Nós precisamos. Se não temos o poder do Espírito Santo, estamos frios. Se não temos o poder do Espírito Santo, nós estamos apáticos. É por isso que você vê um assassinato e as pessoas comemorando o assassinato na internet, na televisão. Por quê? Porque estão longe de Deus. Porque quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não consegue comemorar um assassinato. Porque Deus não tem alegria. Deus não tem alegria na morte do ímpio. Nós não comemoramos assassinato. Seja de um ímpio, seja de um cristão, jamais. Porque nós temos amor no coração. Então veja que precisamos experimentar o poder do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Eu não gosto de igreja fria, eu não gosto de povo gelado. Eu busco o poder do Espírito Santo e continuo buscando todos os dias na minha vida.
Porque ficar em Jerusalém até que pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, pode ser 50 anos, até que sejais revestidos do poder. Porque a promessa é para nós. Então, como podemos experimentar o poder do Espírito Santo? Obedecendo ao Senhor, buscando, louvando a Cristo e nos santificando na presença do Senhor. Então, quando a gente louva a Cristo, o Espírito Santo vem tocando em nosso coração e vai nos revestindo com o seu poder. Quando a gente se afasta do pecado, o Espírito Santo começa a nos revestir com o seu poder. Quando a gente começa a buscar e orar, o Espírito Santo começa a revestir com o seu poder. E aí um dia experimentamos finalmente o poder do Espírito Santo. Para a glória de Deus Pai. Mas um dia também experimentaremos o poder da ressurreição do Senhor. Como diz o texto de 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, pelo seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Um dia experimentaremos e conheceremos. Já conhecemos o poder da ressurreição espiritual. Porque Paulo diz que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Mas um dia, se morrermos neste mundo, experimentaremos o poder da ressurreição corporal, para a glória de Deus. Por isso, Efésios capítulo 6, verso 10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Porque Romanos 16, 20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O Deus de paz esmagará. Olha que maravilhoso. Isso aqui é poderoso, maravilhoso. Nenhum ser humano pode contra nenhum demônio, contra Satanás, contra nenhum anjo, com o seu próprio poder. Diz o texto bíblico que havia um homem que tinha uma legião de demônios e nem o exército podia com ele. Eles acorrentavam o homem despedaçava as correntes. E ninguém podia passar por aquela região, porque aquele homem era violento. Nem o exército de Roma podia com ele. Porque o poder espiritual é totalmente diferente do poder humano. Mas aqui, a palavra de Deus nos diz que em breve, o Senhor Deus esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Aleluia! Pelo seu poder. Por isso, revesti-vos do poder de Deus. Fortaleçam-se no poder de Deus, confiando, obedecendo, buscando, se entregando, se arrependendo, pedindo perdão, perdoando, orando, se santificando, exaltando, glorificando, amando, servindo a Jesus. Revesti-vos desse poder. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós não podemos errar. São duas
dois elementos que precisamos conhecer imprescindivelmente. Não podemos deixar de conhecer as Escrituras. E vocês estão aqui aprendendo das Escrituras, como eu também. Mas não podemos também deixar de conhecer o poder de Deus. Estamos aqui para experimentar o poder de Deus. Vamos ficar em pé essa noite. Como conhecemos o poder de Deus? Compreendendo a sua importância, experimentando na vida todos os dias. Precisamos experimentar o poder libertador de Cristo, o poder perdoador, o poder sustentador, o poder saciador e o poder transformador do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Vamos orar, fecha os teus olhos. Esta noite estamos aqui e precisamos clamar ao Senhor. Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz que se pedirmos, o Senhor nos dará. Tua palavra nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A Tua palavra nos diz isso. A Tua palavra nos diz, Senhor, que se clamarmos, o Senhor responderia a nossa oração. A Tua palavra nos diz que esse poder, que esta bênção é para todos nós. Começou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mas ela se estende até nós hoje. Nós cremos e pedimos ao Senhor que manifestes o Teu poder na nossa vida, nos revestindo com o poder do Espírito Santo. Como os Teus apóstolos pregaram, e o poder foi derramado, Senhor, que o poder seja derramado sobre nós. Não queremos ser apáticos, não queremos ser vazios, não queremos ser, ó Deus, indiferentes, não queremos viver uma vida normal, não queremos ser cheios, revestidos do poder do Teu Espírito Santo. Pedro andava, Senhor, e a sombra de Pedro curava as pessoas, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ó Deus, os apóstolos oravam e paralíticos eram curados, e mortos eram ressuscitados, porque eles eram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, quantos homens Tu encheste do poder do Teu Espírito Santo na história da igreja. Tu encheste John Wesley do poder do Teu Espírito, George Whitefield, Charles Finney. Senhor, Tu encheste, Senhor, Simon, pelo poder do Teu Espírito Santo, os irmãos da Rua Azusa. Ó Deus, quantos avivamentos aconteceram na história, e nós clamamos a Ti e pedimos: queremos ser cheios do poder do Espírito Santo. Queremos experimentar o Teu poder, o poder curador, o poder sarador, o poder saciador, o poder perdoador, o poder sustentador, o poder libertador. Liberta as pessoas agora pelo Teu poder. Aqueles que estão assistindo pela internet, Senhor, que precisam de uma libertação, esta é a hora, Senhor. Liberta-os pelo Teu poder. Liberta, Senhor, liberta da enfermidade, liberta dos demônios, liberta, Senhor, do pecado, liberta das cadeias, liberta das prisões, liberta, Senhor, do inferno, liberta, Senhor, liberta o Teu poder libertador. Eu creio no Teu poder libertador, creio, Jesus, creio no Senhor, creio na Tua palavra, creio, Senhor, Tu estás aqui, Senhor. Age na vida das pessoas, faça uma transformação no meio desta igreja, renova, manda um avivamento, Senhor, nos corações. Desperta aqueles que estão dormindo, Senhor, desperta aqueles que estão frios, aqueles que estão apáticos, aqueles que não têm compromisso, aqueles que não estão preocupados com buscar ao Senhor. Desperta-os, ó Deus, desperta-os, Senhor, que estejamos cheios do poder do Teu Espírito. É assim que oramos, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar ao Senhor.